tarde, boa noite a todos. Mais esta sessão do ponto de encontro. Eu vou repetir aqui uma frase consagrada. O ponto de encontro, o ponto de encontro é uma associação, a Lisboa é nova, que eu presido. É uma associação privada, sem fins lucrativos. Não é um departamento da Câmara, embora a Câmara seja uma entidade vital para o seu funcionamento. Tenho que dizer isso porque a primeira reação, nomeadamente em relação ao convidado, é que fôssemos um departamento da Câmara. Não havia mal nenhum nisso, mas permite-nos ter como norma a nossa principal vocação e intenção é ser objetivamente correto. Se acontece que o ser objetivamente correto é politicamente incorreto, tem muita pena. Nós preferimos a correção, digamos, à conveniência. Ora bem, dada por esse facto mesmo, o primeiro slide, hoje o que foi ali apresentado, não é do orador, é meu, para chamar a atenção do seguinte: o tema de hoje é um tema demasiado importante, tal como o efeito de ilha térmica na cidade, para ser objeto de manipulação em nome da ciência, cuja consequência a prazo não pode deixar de ser o descrédito. E nesse descrédito irá aquilo que é fundamental e aquilo que é verdadeiramente acessório. O exemplo que tem aqui, perfeitamente, depois da publicação do último relatório do IPCC, diriam que num jornal considerado de referência, e com razão, em muitos aspectos, numa página que se chama Ciência, feita por um jornalista que faz parte da Associação Internacional dos Jornalistas do Ambiente, que concluiu ou está a concluir um doutoramento em alterações climáticas, aquilo com que todos nós esperamos e confiamos é que seja correto. Ora, a primeira conclusão que se pode extrair deste título é que é manipulatório. No relatório que é citado, não figuram as informações que aqui estão. Então, um ponto, para já, fundamental. Isto, tirando partido de uma confusão muito frequente, é confundir variabilidade climática com alteração climática. Onde é que aqui se extrai? Porque nós estamos habituados a um certo clima. Estamos habituados. Na nossa vida útil, etc, etc. Somos bombardeados que há aquecimento. E toda a gente descobre aquecimento, esquecendo-se quando arrefece. Nós tivemos ondas de frio em Lisboa. Portanto, quando nós estamos a falar da nossa experiência individual, nós temos, quando muito, temos percepções sensoriais que não são a média. Isto é variabilidade. A alteração climática é qualquer coisa de muito diferente, que tem a mesma expressão final. A alteração climática seria fazer escorregar isto tudo no futuro, e portanto em termos médios alterar-se. Portanto, este pavor à volta disto, foram criadas uma data de mitos que, no mínimo, aquilo que eu espero para quem pratica a ciência há 50 anos, e que entende que tem responsabilidades como professor em ser rigoroso, é que se utiliza a ciência para fazer passar opções pessoais de natureza ideológica. E isto ainda é muito mais grave. Quando se invoca um organismo em que se atribui a maior das credibilidades, sem dizer, ou sem ler os originais, ou translendo-os intencionalmente. É muito rápido só para dizer. Porque apresenta, deixa-me dizer, uma das coisas que estão no relatório do IPCC. O relatório do IPCC, fundamental, chamado a base científica, a base científica, produz um sumário, e foi esse sumário que, estado ali na linha pelos políticos, foi aprovado no final de setembro. O relatório que o sumário resume ainda não existia. Esse relatório só vai ser publicado em janeiro ou fevereiro. Mas há uma coisa mais interessante, porque eu tenho um mail
assinado pelo IPCC, com assinatura digitalmente certificada, em que esclarece uma coisa espantosa, porque havendo contradições entre uma versão preliminar do relatório publicado e o que está no sumário, a resposta certificada digitalmente do IPCC é o seguinte: nós estamos a rever o relatório para o tornar consentâneo com as deliberações tomadas no sumário para os decisores políticos. Muito bem. Inteiramente legítimo se nós dissermos que estamos a falar de política, é um partido. Mas não é isso. Nós invocamos pessoas como este jornalista e outros, uns milhares de cientistas. Eu devo dizer que eu próprio sou certificado como perito do IPCC. Quando, afinal, as conclusões a que eles chegam são alteradas por uma comissão eminentemente política e depois os redatores finais dão-lhe a volta e têm que o ajustar. Portanto, há quem ache que isto é natural, aquilo que eu estou a dizer é altamente politicamente incorreto, mas não podemos deixar de falar verdade, para sabermos às quantas estamos. A segunda é do relatório e do próprio sumário, que está a advertência de que, primeiro, não são previsões, são projeções, são cenários. Primeira coisa. Segundo lugar, muito inseguras a nível regional. Portanto, para se tirar esta conclusão, está-se a contrariar, com esta certeza, o que o próprio IPCC diz, muito embora o IPCC seja invocado como a fonte desta informação. Isto são especulações sobre umas quantas gravuras, umas quantas figuras, pode sonar pior de todas, mas simplesmente porque isto é sonante. Tal como foi sonante uma página, umas duas páginas do Expresso, na mesma onda em que se lançou, em que o Presidente da APA repete isto, mas ainda não respondeu a um mail em que eu lhe pedi, diga-me onde é que você descobriu os documentos que está a invocar, onde é que o IPCC disse isso e, sobretudo, aonde é que estão os dados para Portugal que vos permite fazer as afirmações que fazem. O que é que acham? Até hoje não tive resposta e tenho a certeza que não irei ter. Portanto, como é inevitável, há uma outra seguinte. A última diz: o sul da Europa vai ter menos chuva e tempestades mais intensas. Isto já figurou nos IPCCs anteriores. Neste é taxativo. Não há evidência estatística de que a subida da temperatura, isso é ou não, que tenha alterado a frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Isto é o que lá está. A menos que haja algum relatório muito especial para jornalistas especiais como este, que invocam ciência num jornal de referência para nos ajustarem a todos. A razão por que eu faço com esta ênfase é porque eu não fui professor como meio para atingir outros fins. Fui professor pela vocação de ensinar coisas corretas, das quais depende o nosso futuro. Portanto, naturalmente percebam a indignação pessoal, que há 50 anos anda nestas, de ver esta manipulação inadmissível em nome de uma coisa que se chama ciência para enganar os incautos e, sobretudo, os preguiçosos. Mas já agora, só para completar e para dizer, o tema que vai ser tratado é um tema extremamente importante, que não pode ser confundido com manobras de promoção individual ou de negócios, eventualmente ideológicos, enroupados noutras coisas. Infelizmente, no público há outros exemplos. Na área que se chama ciência. Eu não posso desqualificar a totalidade porque há alguns jornalistas de ciências no público que são muito corretos, mas outros não. Não têm o pejo sequer de distinguir o que são opiniões pessoais de opiniões que foram buscar ao outro lado. E isso é chocante. Fazer passar uma opinião pessoal como sendo uma autoridade que não é servir
propósitos ideológicos oportunistas que é inaceitável numa publicação de referência. Portanto, este é um ponto. Agora só o segundo, interrompo. Isto é uma síntese, nem vou entrar em grandes pormenores. O que está ali naqueles três, o traço muito escuro, corresponde àquilo que foi observado. Cada uma daquelas imensas linhas que estão ali corresponde a 260 e tal modelos, para quem se for feita a média e que prevê o futuro. E depois em baixo, para os piores cenários, tem a ver aquilo que é perceptível. E o que isto põe completamente em evidência, é completamente escamoteado neste último sumário, é que, na verdade, todas as projeções estão acima do que se foi verificado. E mais, não há nenhuma segurança nos modelos. Embora em alguns sítios se afirme que mudou, que o conhecimento e a segurança do conhecimento é maior, eu posso acrescentar. A gama de variação atualmente dada, com os cenários mais variados, que anda entre 1,5 e 4,9, embora digam que tem mais segurança, ela baixou de 2 graus para 1,5. E o intervalo de 1,5 a 4,9 existe desde 1977, num famoso relatório de um famoso homem do clima chamado Charney. Portanto, eu não quero insistir mais, a sessão não é minha, mas é só para dizer, atenção, o tema é demasiado importante para ser tratado por charlatões. E, sobretudo, para evitar impor recursos, gastar recursos em falsos problemas, quando nós temos gravíssimos problemas para resolver. Nomeadamente os problemas associados ao clima, aos efeitos na saúde, etc. Ora bem, esse é o tema da ilha térmica, aí está a ilha térmica, aí que ela aparece, é demasiado importante, como muitos outros, como o planeamento de cidade, que afeta. Porque, reparem, há uma coisa que eu não disse, mas está imanente. Para esta gente, para estes jornalistas, para estes negociantes, tudo quanto é variabilidade e alteração se deve a emissões de CO2, o que é um arrematado disparate. Deve-se ao CO2, não estou a negá-lo, mas não é a causa fundamental. Isso tem sido uma constante na orientação da Lisboa Nova e a verdade, na prática, é que com esta orientação constante nós provavelmente fizemos mais do que qualquer outra Câmara no país para reduzir as emissões, mas não andando atrás das emissões. Andamos atrás do real problema, que é o consumo da energia, são as emissões poluentes, são as partículas. Ou seja, tentar dirigir os esforços e os recursos escassos que não temos para os problemas reais e não para os problemas inventados ou acessórios que fazem a riqueza de muita gente, mas não a do contribuinte em geral. Portanto, é neste contexto, portanto, que eu agradeço ao Dr. Montenegro, ao Dr. Filipe Montenegro, como tem um nome sonante no meio, fica Montenegro da Silva, sobre a saúde humana. Médico, portanto, é uma outra, e acho extremamente interessante que tenha pegado nestes problemas. Ninguém nesta área tão complexa domina tudo, mas é extremamente importante, digamos, o trabalho, tudo nos traz. E, enfim, muito satisfeito por este tipo de temas, para o qual nós temos chamado a atenção, tenho acolhido a sua atenção do médico, da saúde pública, e tenho aqui, digamos, com uma abertura dentro da Câmara na elaboração de PDM. Doutor Montenegro, agora é seu. Agora é seu. Não, era só. Muito obrigado, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite do professor Delgado Domingos para vir aqui falar e também ao arquiteto Paulo Baixo por ter sugerido esta apresentação. Como o professor disse, eu sou médico, estou a tirar a especialidade de saúde pública na Unidade de Saúde Pública da Amadora e estive o ano passado a fazer um mestrado em saúde pública em Londres, na London School of Hygiene and Tropical Medicine, e este foi o tema da minha tese. Não foi exatamente este, mas
abordei este tema. E estive ao mesmo tempo a trabalhar no Centro de Avaliação de Impacto em Saúde do Instituto de Medicina Ocupacional. Vou falar um bocadinho sobre a saúde e os determinantes da saúde, a abordagem da saúde em todas as políticas e a avaliação de impactos na saúde como ferramenta de excelência para operacionalizar, a questão do planeamento urbano saudável e como ele é entendido na Organização Mundial de Saúde, a questão concreta dos impactos de calor na saúde e algumas estratégias de mitigação e adaptação que temos disponíveis. Já todos ouviram, provavelmente mais que uma vez, a definição de saúde da Constituição da Organização Mundial de Saúde, que diz que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Mas mais importante que a definição de saúde, é importante reconhecermos o que influencia. E o que é hoje reconhecido muito claramente é que muito mais do que fatores biológicos e estilos de vida influenciam a saúde. Ela é influenciada tanto ou mais pelo ambiente físico, social, cultural e político no qual todos vivemos. Isto é de muito bom senso para muitos, ainda bem, mas em termos práticos isto quer dizer que o setor da saúde tem de estar preocupado e envolvido em políticas que são desenvolvidas por outros setores. Os chamados determinantes da saúde podem ser divididos em camadas de influência e com esta divisão, com este modelo social da saúde, nós temos no centro os fatores biológicos, a idade, o sexo, os genes. Depois, os comportamentos e os estilos de vida, tabagismo, alimentação e exercício físico. Seguem-se as redes comunitárias e as redes sociais, os nossos amigos, os nossos contactos pessoais e profissionais e as vantagens que daí tiramos. As condições de vida e de trabalho às quais estamos expostos todos os dias, as condições laborais, o desemprego, o acesso a cuidados de saúde, educação, a habitação e outros. E, por fim, o ambiente macro das condições gerais socioeconómicas, culturais e ambientais onde todos vivemos. Visto de outra forma, nós podemos dizer que mais de metade daquilo que influencia a saúde são os chamados determinantes ambientais e os determinantes sociais. Então o que é isto dos determinantes sociais? Eles podem ser entendidos como as condições do ambiente social, físico e económico nos quais as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, incluindo o acesso aos cuidados de saúde. São influenciados por políticas e são modelados por programas e instituições. Dito de outra forma, podem ser entendidos como recursos promotores da vida, como acesso a alimentos, habitação, relações económicas e sociais, os transportes, a educação e os serviços de saúde. E a distribuição destes recursos entre subgrupos numa sociedade determina efetivamente a esperança de vida desses subgrupos e a qualidade de vida de que eles usufruem. Esta influência dos determinantes sociais na esperança média de vida é fácil de ver nesta análise que foi feita em Londres, na qual nós vemos que zonas geográficas pequenas e contíguas observam, e são observadas nestas zonas, disparidades em termos de esperança média de vida. E estas disparidades estão ligadas aos determinantes sociais. Se nós apanharmos o metro em Westminster, que é uma das zonas mais ricas de Londres, à medida que vamos andando de paragem em paragem, a esperança média de vida vai diminuindo um ano, até que chegamos a Canning Town, e as pessoas que vivem em Canning Town podem esperar viver em média menos 6 anos do que aquelas que vivem em Westminster. Estas disparidades levam-nos a refletir sobre duas definições. A definição das desigualdades em saúde, que são meras diferenças que nós observamos no estado de saúde de indivíduos ou de populações, mas quando estas diferenças são sistemáticas e são preveníveis por ação perfeitamente razoável, elas são pura e simplesmente injustas. E é estas diferenças injustas que chamamos de inequidades em saúde. Nós podemos também dizer que os impactos que são sentidos na saúde ocorrem de forma diferencial, tendem a ocorrer de forma diferencial sobre aqueles que já são social, económica e ambientalmente desfavorecidos e têm um estado de saúde já mais frágil. A Organização Mundial de Saúde publicou este relatório em 2008, se não me engano, o relatório da Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde, que preconiza três grandes linhas de atuação.
a importância de melhorar as condições de vida diárias, resolver a iniquidade na distribuição de poder, dinheiro e recursos, e medir e compreender o problema e avaliar o impacto das ações que são feitas para a redução destas inequidades. Eu queria apenas destacar duas linhas de ação: a importância dos lugares saudáveis para termos pessoas saudáveis e a importância da equidade na saúde em todas as políticas. Então, vimos até agora que saúde é muito diferente de serviços de saúde e a diferença entre desigualdades e inequidades que são fundamentalmente injustas. Falando então sobre a saúde em todas as políticas. Primeiro é preciso reconhecer que esta abordagem não é uma inovação. O conceito e a abordagem subjacente à saúde em todas as políticas partilham os mesmos princípios da chamada política pública saudável, que já foi preconizada em 1978 com a Declaração de Almada. Mas também reconhece a importância da ação intersetorial para a saúde, que foi defendida em 86 na Carta de Ottawa. Contudo, a principal razão pela qual a saúde em todas as políticas tem sido agora relançada com esta nova força e com este novo empenho político foi a constatação de uma lacuna de implementação. E ao relançar esta nova abordagem, a Organização Mundial de Saúde focou-se no como fazer, em vez do que fazer, que já tem sido dito e discutido desde há vários anos. A importância deste tema da saúde em todas as políticas atingiu o máximo reconhecimento político internacional em 2011, ao ser discutido na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o tema da prevenção e controle das doenças não transmissíveis. Foi o segundo tema a alguma vez atingir este nível de destaque. Alguém sabe qual foi o primeiro tema da saúde a chegar à Assembleia Geral das Nações Unidas? Foi a epidemia do HIV-Sida, exatamente. E o que foi aqui reconhecido foi que, como eu já disse, lidar com fatores de risco e determinantes sociais da saúde não pode ser feito apenas pelo setor da saúde, mas necessita do envolvimento de todos os setores. E que a ação multissetorial requer que outros setores considerem questões de saúde com o desenvolvimento de políticas e estratégias. A Organização Mundial de Saúde vem então reiterar estes conceitos e dizer que decisões tomadas fora do setor da saúde têm uma influência profunda e destaca políticas públicas em domínios como, entre outros, o desenvolvimento urbano. Então, como fazer, como operacionalizar a saúde em todas as políticas? É neste contexto que a avaliação de impactos na saúde aparece como uma ferramenta por excelência para operacionalizar a saúde em todas as políticas. Ela pode ser descrita muito brevemente em 4 passos, que são muito semelhantes à avaliação de impacto ambiental, mas pode ser um pouco mais elaborado como um conjunto de procedimentos e métodos segundo os quais uma política, um plano, um programa, um projeto é julgado quanto aos potenciais impactos na saúde e gera recomendações para maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos. É um instrumento de apoio à decisão. Então, o que é isto do planeamento urbano saudável? A Organização Mundial de Saúde enumerou 12 princípios de planeamento urbano saudável. O planeamento urbano deve promover os estilos de vida saudáveis, a coesão social, melhorar a qualidade da habitação, a acesso a emprego e oportunidades de educação, acessibilidade, produção local de alimentos, promover a segurança e a equidade, melhorar a qualidade do ar e da paisagem, a qualidade da água e do saneamento, a qualidade do solo e recursos minerais e a estabilidade climática. Depois há exemplos concretos de tudo isto, não vale a pena aqui referir. Mas é importante reconhecer que muito planeamento urbano que se faz tenta já promover estes princípios. Isto não está em questão e o novo Plano Diretor Municipal de Lisboa é um bom exemplo disso. O que a avaliação de impacto em saúde pretende é que estas considerações sejam feitas de forma sistemática e baseada em evidência. Abordando muito brevemente alguns bons exemplos do novo PDM, temos a questão da rede ciclável, que é uma aposta muito importante em termos de saúde, se desenvolvida e implementada corretamente, porque vai levar a mais exercício físico, menos carros a circular e menos emissões de poluentes e ruídos, entre outras coisas. Mas é preciso terem atenção para maximizarmos a adoção destes meios de mobilidade suave, que eles devem ser integrados nas atividades de vida diária. E isto prende-se muito com a distribuição geográfica dos polos geradores de viagens e dos centros urbanos e também com as características
das deslocações pendulares em Lisboa. A rede ciclável, à partida, é uma rede que vai ser usada para deslocações pequenas. A questão da intermodalidade e acessibilidade pedonal, que é importante porque, ao melhorar a performance dos transportes públicos, torna a deslocação por estes meios mais fácil, cómoda e ultimamente acessível pelos cidadãos. Isto, obviamente, vai contribuir para diminuir os carros a circulares, menos emissões, menos ruído, mais deslocação a pé. E a questão da acessibilidade pedonal, que é importante reconhecer que anos de investimento em infraestrutura rodoviária e políticas que privilegiaram o carro em detrimento do peão, resultaram numa cidade algo hostil para o peão, nomeadamente o peão idoso. Mas esta questão tem sido dada a devida atenção e isso é visível pelo recente Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, coordenado pelo arquiteto Pedro Homem Gouveia, que tem a máxima importância enquanto promotor de um determinante fundamental da saúde, a questão da acessibilidade. A importância dos espaços verdes é de bom senso, são locais de convívio e de lazeres e providenciam uma série de serviços de ecossistemas. A aposta nas zonas 30, que esperamos que reduza a velocidade do tráfego e com estas emissões, melhora a sensação de segurança, a percepção que as pessoas têm da segurança no espaço público, mas também a segurança efetiva, porque efetivamente a maioria dos atropelamentos ocorrem em vias de 5º grau ou de nível 5, as vias de acesso local. Então devemos ter atenção à implementação destas zonas e privilegiar então zonas onde a sinistralidade é efetivamente mais elevada. A questão da eficiência energética, que é positiva por inúmeras razões que o professor pode elaborar muito melhor do que eu, mas eu gostava apenas de referir o meu interesse na questão do ecobairro Boa Vista Ambiente Mais e de algumas medidas que foram implementadas, nomeadamente o revestimento dos blocos centrais de habitações com aglomerados de cortiça, o custo desses investimentos e os ganhos em termos de eficiência energética, para depois vermos se realmente são intervenções custo-eficazes, e eu acredito que sim. E por último, a questão da governança, o esforço que tem sido feito para melhorar o modelo de governança, que é exemplo o portal Lisboa Participa e o orçamento participativo, que tem tido uma participação crescente e no último ano penso que tiveram à volta de 18 mil participações, que é realmente notável. Agora, é importante que nós vermos e estudarmos o tipo e as características das pessoas que participaram, se são pessoas que tendem a ter um nível socioeconómico mais elevado ou se efetivamente representam todos os estratos e todas as distribuições geográficas. E se não, devemos então ir atrás dessas pessoas para que elas possam também dar o seu contributo. Depois destas notas, vamos então entrar na questão concreta dos impactos de calores na saúde. Como eu disse, isto foi o tema da minha tese de mestrado e esta foi a metodologia geral que eu utilizei. Comecei por rever a evidência sobre os impactos de calor na saúde, sobre as causas da ilha de calor urbana e as estratégias de adaptação e mitigação disponíveis. Depois construí um perfil de Lisboa de saúde e climático, ou fundamentalmente em termos de temperatura máxima, e a esse perfil apliquei uma análise de risco quantitativa para estimar a carga de doença, de mortalidade e de morbilidade que pode ser atribuível ao calor. Depois utilizei uma série lidei com uma série de incertezas da melhor maneira que consegui e fiz uma série de pressupostos para estimar a carga de doença em 2020 e em 2050. E a estas estimativas fiz uma avaliação económica para dar mais força às recomendações que faço para melhorar algumas políticas e medidas que são preconizadas pelo plano, especialmente no que toca à adaptação e à mitigação relacionada com os impactos de calor. Muito brevemente, isto também não deve ser novidade para ninguém, em Lisboa as principais causas de mortalidade são as causas cardiovasculares, seguidas de cancro, seguidas de causas respiratórias. Isto em termos de taxa de mortalidade. Mas em termos de anos de vida perdidos, a situação não é exatamente a mesma. E a importância destes anos de vida perdidos pode ser entendida muito facilmente ao compararmos as causas cardiovasculares com as causas externas, sendo que as causas externas são, por exemplo, atropelamentos.
morre muito menos gente por causas externas, mas em termos de anos de vida perdidos, a magnitude é sensivelmente a mesma.